Boa tarde, pessoal do oitavo ano C e do oitavo ano D, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robert. Vamos para a nossa segunda correção, para a nossa segunda videoaula. Lembrando que eu vou gravar para vocês aqui todas as atividades, né, que eu passei no primeiro semestre. Eu só vou iniciar novos assuntos depois que eu fizer essa correção com vocês. Eu faria isso em sala de aula, mas como a gente não tem previsão de voltar presencialmente, eu vou fazer isso através dos vídeos. O segundo texto que eu passei lá em abril, eu lembro que na primeira postagem que eu fiz duas postagens porque eu já postei com atraso. Então eu postei o texto da águia e esse aqui é o segundo texto de onde veio o pastel. Então a gente vai obedecer aqui os comandos da atividade, né? Ele pede para a gente ler com atenção e em seguida responder as questões de interpretação e compreensão. Então acompanhe comigo a leitura. De onde veio o pastel? O favorito das feiras livres provavelmente surgiu na China e depois foi apropriado pelos japoneses. Quem nunca comeu pastel de feira, né, gente? Embora tenha ganhado forma, textura e os ingredientes locais, mussarela, frango e carne moída, por exemplo, o pastel foi inserido na nossa cultura por imigrantes do Extremo Oriente. Ou essa é a hipótese mais aceita. A origem exata da receita não foi registrada, nem foi muito pesquisada, segundo afirmou o historiador e especialista em gastronomia Ricardo Maranhão. A ideia é que o pastel teria se originado do chunhuan, o rolinho primavera. O prato chinês é feito com essa massa de farinha, recheio de vegetal e assado em uma frigideira untada. Por volta de 1890, imigrantes chineses já vendiam os rolinhos no Brasil, por vezes com os recheios adaptados ao paladar local, com a carne moída, e simplificando a massa folhada para uma camada só. Esse pré-pastel ainda não era popular. A ascensão veio com a perseguição aos japoneses na Segunda Guerra. Com vergonha e medo de serem escorraçados, já que o Brasil fez parte dos aliados, os japoneses aproveitaram a ignorância ocidental em relação à diferença entre sua cultura e a dos chineses e se camuflaram nos hábitos dos outros. Eles assim assumiram a batuta do preparo e venda de pastéis. A comunidade japonesa do Brasil já era na época muito maior que a chinesa. Isso permitiu ao pastel se popularizar. Começaram a surgir pastelarias por São Paulo e também as barraquinhas na feira, já que muitos japoneses também eram feirantes que comercializavam as frutas, hortaliças e legumes que produziam no cinturão verde da capital paulista. De São Paulo, o pastel chegaria ao Rio de Janeiro, Belo Horizonte e, enfim, ao país inteiro com variações locais, e assim deixou de ser uma especialidade exótica para ganhar status de genuína criação brasileira. De fato, hoje, né, gente, o pastel tem uma conotação, né, tem um significado, tem uma raiz bem brasileira, mas a gente acabou de ver aqui no texto que ele surgiu lá na China, né? Só que o Brasil deu uma identidade própria para ele. Vamos aqui responder as questões. Esse texto aqui é do Lucas Vasconcelo e ele está disponível aqui nesse site, ó, aventurasnahistoria.com.br. A primeira questão é o seguinte: sim, eu quero combinar uma coisa com vocês. Como aqui nas questões não tem alternativas, vamos considerar que o primeiro parênteses é a letra A, aqui é a letra B e aqui é a letra C, e se tiver mais alguma seria a letra D, ok? Então vamos lá. Na passagem, o favorito das feiras livres provavelmente surgiu na China. O autor do texto exprime o quê? Uma certeza, uma contradição ou uma possibilidade. Quando ele fala aqui provavelmente, ele não tem nem certeza e ele não está se contradizendo, ele expressa uma possibilidade, né? Ele não sabe ao certo onde foi que surgiu, mas ele acredita que tenha sido aí nas feiras livres da China. Então aqui seria a letra C, a alternativa correta.
Já falei para vocês, vou falar mais uma vez. Quando vocês colocarem a atividade no caderno, eu quero que vocês copiem o enunciado da questão e eu não quero que vocês copiem as 3 alternativas, certo? Eu quero que vocês, no caso aqui, copiem só a alternativa correta, certo? Então ficaria só enunciado com a alternativa, para não perder muito tempo copiando. Vamos aqui para a questão de número 2. No período, o prato chinês é feito com massa de farinha, recheio de vegetal e assado em uma frigideira untada. A que prato chinês o texto se refere? Aí a gente precisa voltar no texto, né, para saber a qual parte do texto esse período faz referência. Então aqui é o seguinte, né? A gente tem aqui no segundo parágrafo, diz assim, ó, a ideia é que o pastel teria se originado do chunhuan, o rolinho primavera. O prato chinês é feito com massa de farinha, recheio de vegetal e assado em uma frigideira untada. Então essa bem aqui é a nossa resposta. Porque aqui ele diz o seguinte: o prato chinês é feito com massa de farinha, recheio de vegetal e assado em uma frigideira. Aqui, antes disso, ele falou, não, bem aqui, ó, logo no primeiro período do parágrafo, a ideia é que o pastel teria se originado do chunhuan, o rolinho primavera. Então vocês vão copiar essa passagem bem aqui, né, no caso, na questão 2. Essa aí seria a resposta, porque é uma questão subjetiva, né? Vocês precisam escrever. Então, vocês copiem essa parte, ó. A ideia é que o pastel teria se originado do chunhuan, o rolinho primavera. Ok? Vamos avançando aqui para a questão de número 3. Na parte, por volta de 1890, imigrantes chineses já vendiam os rolinhos no Brasil. O verbo expressa, primeiro localizamos o verbo, né? Aqui eu tenho uma locução verbal, já vendiam. Essa locução ela vai expressar o quê? Uma ação efêmera, uma ação contínua ou uma ação esporádica. Algo efêmero é algo que passa... Algo efêmero é algo que é rápido, né? Que passa rapidamente, que se esvai. Não é efêmero e não é esporádico. É esporádico de vez em quando. Aqui diz o seguinte, ó, imigrantes chineses já vendiam. Então dá a entender que isso já acontecia e parece que continua acontecendo. Então aqui a nossa alternativa é a letra B, uma ação contínua dos imigrantes chineses por volta de 1890. Vamos aqui para a questão 4. No segmento, por vezes, com os recheios adaptados ao paladar local, como carne moída. A palavra como indica o quê? Uma causa ou um exemplo ou uma comparação. Aqui ele está fazendo uma comparação, né? Eu posso trocar por semelhante, por que nem, por vezes, com os recheios adaptados ao paladar local, que nem, semelhante, tal como. Então aqui esse com é uma conjunção comparativa, né? Então aqui seria a letra C. Aliás, gente, perdão, não seria uma comparação, seria mais um exemplo, né? Por vezes com os recheios adaptados ao paladar local, como poderia ser também uma comparação, poderia ser tanto um exemplo como uma comparação, porque ele está fazendo aqui uma comparação no caso, né? Mas vamos colocar como resposta aqui exemplo, ele está exemplificando, né? Mas poderia ser também uma comparação. Teríamos aqui 2 gabaritos, só que ele colocou aqui no gabarito oficial a letra B. Um exemplo. Vamos para a questão 5. Na passagem, com vergonha e medo de serem escorraçados, o vocábulo, a palavra, vocábulo é o mesmo que palavra, sublinhado, poderia ser substituído por criticados, enxotados ou enganados. Com vergonha e medo de serem o quê? Enxotados, né? Caírem fora. No caso aqui seria a letra B. Uma palavra sinônima de escorraçados seria enxotados.
certo? Vamos avançar para a questão de número 6. Isso permitiu ao pastel se popularizar. O termo grifado refere-se ao fato, aí a gente precisa voltar no texto, né, para saber a qual fato aí se refere o isso, né? Porque o isso é um pronome demonstrativo, ele no caso aqui vai estar indicando algo que já foi dito, ok? Ok, aqui no último parágrafo diz o seguinte, ó, logo no início, a comunidade japonesa no Brasil já era na época muito maior que a chinesa. Isso que? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó, a comunidade japonesa no Brasil já era na época muito maior que a chinesa, certo? Isso se refere a todo esse período. Então aqui a nossa alternativa vai ser a letra B, né? A comunidade japonesa no Brasil já era na época muito maior que a chinesa, ok? Questão 7. Segundo o autor do texto, o pastel chegou ao Brasil inteiro, de São Paulo, do Rio ou de BH. São Paulo é uma cidade cosmopolita, né? Como assim cosmopolita, professor? É porque São Paulo agrega várias pessoas do mundo inteiro, né? Lá tem várias nacionalidades. Então, com certeza foi de São Paulo e a gente pode ver isso aqui no texto, no finalzinho ele falou, né? De São Paulo, foi para o Rio, depois foi para BH e depois para o resto do Brasil. A alternativa correta é a letra A. E a questão 8 para fechar, pode-se concluir que o objetivo do texto lido é o que? Ensinar a preparar pastel, isso aqui é uma receita, contar a origem do pastel ou expor uma opinião. Ele está expondo uma opinião? Não, aqui ele está falando um pouco sobre como foi que o pastel surgiu, né? A origem do pastel, a correta é a letra B. Certo, galerinha? Então, quero que vocês copiem no caderno, né, a atividade, as 8 questões, lembrando que vocês vão copiar o enunciado e a alternativa correta, tirem a foto e me enviem no privado, ok? Agradeço a atenção de todos, forte abraço e até a próxima.